Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula passada, a gente iniciou o estudo sobre os modos de produção, certo? E aí, lá a gente viu que o modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, certo? Como utiliza e como os distribui, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver alguns tipos de modos de produção que existiram no decorrer do tempo, beleza? Então, na aula passada eu mostrei para vocês esse slide, certo? Onde eu mostrei 6 tipos de modos de produção. Na aula de hoje a gente vai ver 4 tipos, certo? E na aula que vem a gente finaliza vendo mais dois tipos, certo? Então vamos lá. O modo de produção primitivo, certo? Ele designa uma formação econômica e social que abrange um período muito longo, desde o aparecimento da sociedade humana, ou seja, desde o homem das cavernas, ele acontece, beleza? Então vamos lá. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam em conjunto, certo? Os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva, ou seja, de todos, certo? Outra característica também é que as relações de produção eram relações de amizade e ajuda entre todos. Ou seja, tudo que era produzido e tudo que era colhido, certo? Era para benefício de todos que viviam naquela sociedade, certo? Elas eram baseadas na propriedade coletiva dos meios de produção. A terra, em primeiro lugar, certo? E também, nesse modo de produção, ainda não existia o Estado, certo? É realmente um modo de produção primitivo. Antes, não existia o Estado. Então, só passou a existir o Estado quando alguns homens começaram a dominar outros, certo? E aí o Estado surgiu como instrumento de organização social e de dominação, beleza? Então, nesse modo de produção, é interessante frisar que as relações eram de amizade, certo? Que aqui imperava o trabalho coletivo, ou seja, todos trabalhavam, todos produziam e também todos consumiam aquilo que era produzido, beleza? Agora, o modo de produção escravista, certo? Na sociedade escravista, os meios de produção, certo? As terras e as ferramentas, os instrumentos utilizados para a produção dos escravos eram propriedade do senhor, certo? Então, o escravo ele era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta, beleza? Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, senhores e escravos. Ou seja, os escravos eles eram dominados pelos senhores, certo? E eram sujeitos às vontades dos senhores, tudo bem? Os senhores eram proprietários da força de trabalho, ou seja, dos escravos, dos meios de produção, ou seja, as terras, os gados, as minas, certo? E do produto de trabalho, ou seja, tudo que era produzido pelos escravos era propriedade dos senhores. Ou seja, os escravos eles não recebiam absolutamente nada pelo trabalho que eles faziam, tudo bem? Agora o modo de produção asiático, certo? Ele predominou no Egito, na China, na Índia e também na África do século passado, beleza? Nesse modo de produção, o Estado era o proprietário de todas as terras. E aí, pela utilização das terras do Estado, os trabalhadores eles deveriam pagar taxas e impostos, certo? Os trabalhadores, principalmente camponeses, eram presos à terra. Ou seja, eles não podiam abandoná-la. Eles tinham que produzir nessa terra e pagar essas taxas e impostos, certo?
O trabalho escravo ele também foi muito utilizado nesse modo de produção, principalmente no Antigo Egito, no Egito Antigo. Por quê? Era dessa forma, né, que os antigos faraós eles criavam, né, as pirâmides, certo? Através do trabalho escravo, tudo bem? Os produtos e bens gerados eram geralmente utilizados para pagar estas obrigações após os trabalhadores tirarem o suficiente para o sustento da família. Ou seja, essas taxas e impostos era todo o excedente. Ou seja, o trabalhador trabalhava e tudo o que ele produzia, ele retirava apenas o suficiente para o sustento dele e da família. Todo o excedente era devolvido ao Estado, devolvido ao imperador, devolvido ao faraó, certo? Devolvido ao dono da terra. A agricultura e a pecuária foram a base econômica deste modo de produção, certo? Por isso que essas sociedades, certo, elas se desenvolveram nas margens de grandes rios da Ásia, como o rio Tigres e Eufrates, e no nordeste da África, principalmente o rio Nilo, porque ali ao redor do rio é uma terra fértil, certo? E aí isso facilitava a agricultura e a pecuária, tudo bem? Agora, o último modo de produção que a gente vai ver na aula de hoje é o modo de produção feudal, certo? A sociedade feudal ela era constituída pelos senhores e pelos servos, tudo bem? Os servos eles não eram escravos dos seus senhores, pois não eram propriedade dos senhores, certo? Eles apenas os serviam em troca de casa e comida, tudo bem? Eles trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos, certo? A exploração dos servos era cada vez maior, fazendo com que o rendimento da agricultura diminuísse, certo? Os servos eram cada vez mais explorados, né, o trabalho deles. E aí o rendimento acabou diminuindo, certo? E além disso, o crescimento dos artesãos era impedido por determinados regulamentos. A partir daí, então, começou a queda do sistema feudal devido a essa exploração e devido a esse impedimento, né, do crescimento dos artesãos, começou a queda do sistema feudal e deu início ao sistema capitalista, que é o que a gente vive atualmente, certo? Que a gente vai ver melhor na próxima aula, certo? Então, já começavam a aparecer as relações capitalistas de produção. Na aula de hoje, é isso, pessoal. A gente viu esses 4 tipos de modo de produção, certo? O primitivo, o escravista, o asiático e o feudal, tudo bem? Eu vou passar uma atividade para vocês, para que vocês possam me responder. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tudo bem? E aí, agora vocês podem dar um pause no vídeo e copiar essas 4 questões no caderno de vocês e responder, tudo bem? Como eu falei, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Boa tarde, bons estudos!